Bom dia! Mais uma vez, nós estamos estudando sobre a divindade de Cristo, que Ele é Deus. Essa é a quarta mensagem sobre o assunto e vamos tentar de concluir o pequeno estudo, mas eu espero que você vai continuar de ler a sua Bíblia e ver como o Senhor é Deus mesmo e só Ele que pode salvar a alma, sua alma e as almas dos outros também, que devem conhecer a mesma mensagem. Talvez você poderia usar o que aprendeu para falar com os outros sobre a sua necessidade em Cristo Jesus. Cristo é Deus? Já estudamos 3 lições sobre o assunto. É uma pergunta que a maioria ia dizer, sim, Ele é Deus. Mas não sabem o porquê. Tem muitas pessoas no mundo que dizem que Jesus era uma grande pessoa, um mestre, um profeta, um bom homem, mas Deus? Não. Mas Ele é Deus. E já mostramos o fato que é uma pergunta mais importante que você poderia encontrar. Por quê? A sua salvação depende na resposta. Se Ele não é Deus, quer dizer que Ele é homem. E se é homem, ou se for homem, Ele não se fosse homem, não poderia morrer em seu lugar, em meu lugar, para pagar meu pecado, porque Ele também teria o seu próprio pecado. Mas Ele é Deus? A pergunta tem somente 4 respostas que são possíveis. Ou o Senhor é mito, quer dizer que nunca existia, ou Ele é uma mentira, a sua declaração a ser Deus é falso, Ele é maluco, Ele somente pensou que era Deus, ou Ele é o mestre divino, Ele é o Senhor Deus. Logicamente, nas 3 mensagens já provamos, sem dúvida, que Ele é o Senhor Deus. Mas hoje vamos concluir a mensagem, ou seja, essa série de mensagens, para realmente completar o nosso ensino. Tem muitos religiosos que não acreditam no fato de ser o Senhor Jesus Cristo Deus. Dizem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas recusam crer que Jesus Cristo é Deus. Mas qual é a razão? Eles não têm um conhecimento adequado da palavra de Deus. Eles conhecem os certos versículos, mas não conhecem os versículos no seu contexto. Mas certamente também não conhecem o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, o Santo Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E as Escrituras ensinam que Cristo é Deus. Você deve conhecer o Cristo da Bíblia. Mas o que a Bíblia diz ou ensina sobre o Senhor Jesus Cristo? Agora vamos nos versículos usados para tentar provar que Cristo não é Deus. Tem vários versículos que eu vou mostrar, porque eles realmente ensinam que Cristo é Deus. Tem incrédulos que abrem a sua Bíblia, em João 14, verso 28. Então, abrem a sua Bíblia em João 14, verso 28. Eles usam o versículo para tentar provar que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, pois é separado e inferior a Deus. Mas como é que você responderia a tal declaração? Deixe-me abrir a minha Bíblia em João 14, 28 para ler o trecho. João 14, 22. Bem, fala assim: disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem
que te has de manifestar a nós, e não ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amarás. Veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E assim o Espírito Santo realmente foi enviado, e através da palavra de Deus, nós podemos ver os seus ensinos. Primeiro, Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, ensina o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Bem, esse é o primeiro. Diz que o Senhor Jesus Cristo se esvaziou. O que quer dizer isso? A palavra esvaziar significa tornar-se vazio, ou tornar-se sem efeito. Nesse contexto, a palavra não significa que o Senhor Jesus Cristo se esvaziou da sua divindade. Ele não parou de ser Deus, mas sim que ele se esvaziou da manifestação de sua divindade para o seu ganho pessoal. Ele podia, em qualquer momento, tomar esse poder para se defender, mas ele não fez isso. Ele se esvaziou. A palavra é uma expressão da sua alta renúncia e de usar o que ele tinha para o seu próprio benefício. O Senhor Jesus Cristo deixou usar alguns dos seus atributos para tornar-se o Deus homem. Jesus, por sua própria vontade, foi servo de Deus e dos homens. Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mesmo como não pode dizer que o Senhor Jesus foi menos homem por servir homens, também não pode dizer que foi inferior a Deus ou menos Deus por servir a Deus. Hebreus 1, versos 8 e 9 fala: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. O Senhor Deus, Jeová, chama seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, de Deus. A única maneira que uma pessoa incrédula possa desmentir este versículo é fazer uma tradição da Bíblia desonesta. E realmente o povo já fez isso. Mas mesmo assim, não apaga a realidade que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Hebreus 2, versos 9 e 10, e também verso 16, fala o seguinte: eles mostram claramente que mesmo Deus odeia o pecado, e ele ama a criação, e que foi necessário para oferecer o perfeito sacrifício para salvar o homem. Vamos ver os versículos. Verso 9 de Hebreus 2.
Vemos, porém, colorado de glória, de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Está vendo? Deus foi feito um homem por um tempo determinado, para provar a morte, para realmente pagar o salário do pecado, que Romanos fala, o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo provou essa morte. Ele morreu. Por quê? Para salvar a sua alma, para salvar a minha alma. Porque convém, verso 10 de Hebreus 2, novamente fala, porque convém que aquele para quem são todas as coisas, ele é criador de tudo, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação dele. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Continuando em Hebreus 2, agora verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão a quem? A lei é ao diabo. Então, ele morreu para acabar com a obra do diabo. Porque, na verdade, a Bíblia diz no verso 16, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele tornou-se homem, por isso convém que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo-sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar, ou seja, pagar os pecados do povo. Cristo tornou-se um homem para pagar seu pecado. Ele tornou-se servo do homem, não dizendo que ele era menos homem, mas o servo de homem para pagar seu pecado. Ele tornou-se servo de Deus, não menor que Deus, ele é Deus, mas para pagar o preço do seu pecado, para pagar o preço do meu pecado. Bom, continuando, outros incrédulos usam João 10:34, tentando mostrar que Jesus era Deus como todos nós somos. É uma ideia ridícula, mas tem pessoas que acreditam que pelo processo vai tornar-se um Deus. O Senhor Jesus Cristo citou o Salmo 82, verso 6, para mostrar, não que todo mundo é Deus, mas para mostrar a hipocrisia dos seus inimigos. O Salmo mostra que Deus entra numa assembleia de juízos para condenar a sua injustiça. A palavra traduzida Deus significa juízos aqui. O Senhor simplesmente estava dizendo que quando o salmista usou a palavra Deus para referir a juízos humanos, os fariseus não protestaram, mas agora reclamam contra o Cristo, toma seu justo título de Deus verdadeiro, mostrando a sua hipocrisia. Então, num contexto, eles falam que é justo, o Deus significa juízo. Mas agora, no outro contexto, fala que não é justo, referindo a Cristo que é justo, sendo o Deus verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo mostrou que, olha, são hipócritas, querendo dizer que eu não sou Deus, ou seja, que Cristo não é Deus. Continuando em Colossenses 1, versos 15 a 17, mostra que está usado pelos incrédulos para mostrar que Cristo foi a primeira coisa criada
por Deus, por Jeová, Deus, porque usa a palavra primogênito. Então, primogênito, nós entendemos que é o primeiro nascido numa família. Mas no contexto aqui, a palavra primogênito pode referir a quem nasceu primeiro ou como aqui mostra a sua preexistência, existência e singularidade, bem como a sua superioridade sobre a criação. O termo não indica que Cristo foi criado, pelo contrário, indica que ele é o soberano criador. O termo mostra que o Senhor Jesus Cristo, como o primogênito, era o principal herdeiro na família. Verso 16 mostra o fato de não ser Cristo criado, sendo que ele criou todas as coisas. É óbvio que ele não pode criar-se a si mesmo. Ele é o Criador, e ele é superior, ele é o primogênito sobre a criação. Apocalipse 3:14 é similar a Colossenses, em que ele refere ao Amém, que é o Cristo sendo o princípio da criação de Deus. Eles perguntam sobre como é que uma coisa que não é eterno pode ser Deus. Nota, em primeiro lugar, que ele é o princípio da criação de Deus. Indica que estava presente na criação e não foi criado. Junto com Colossenses 1:16, é bem entendido. O Senhor Jesus Cristo é o Criador e não o criado. Ele é Deus. Se Cristo é Deus, então segue logo que a pessoa que disse crê tem certas responsabilidades. Eu creio em Cristo como Deus, então eu tenho certas responsabilidades. E o trecho que explica bem as nossas responsabilidades é o trecho de 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 21. 1 Pedro 1, 13 a 21. Deixe-me ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos notar algumas coisas para terminar esse trecho, ou seja, esse estudo maravilhoso. Primeiro, Pedro falou cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça, não vos amodeis com as paixões que tinhas anteriormente, verso 14, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos. Em quê? Em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque Cristo, Deus, é santo. Verso 16. Por quê? Deus, Cristo, vai julgar a cada pessoa. Verso 17. Por quê? Porque ele lhe resgatou pelo precioso sangue do seu Filho, o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Versos 18 a 21. Olha, infelizmente tem muitas pessoas enganadas, pensando que uma igreja pode salvar a sua alma, porque pensando que um batismo pode salvar a sua alma, pensando que suas boas obras podem salvar a sua alma. Mas a Bíblia ensina que tem uma pessoa, aquela pessoa é Deus, e só Ele que pode salvar a sua alma, é o Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é Deus? Lembre-se das escolhas. Ou Ele é mito, que nunca existiu, ou ela é uma mentira, as suas declarações a ser Deus são falsos, ele é maluco, ele somente pensou que era Deus, mas não era, ou ele é divino, ele é o Senhor Deus. Lembra que a sua salvação eterna depende da resposta. Se ele é mito, ele não pode se salvar. Se ele é mentira, ele não pode salvar. Se ele é maluco, ele não pode salvar. Mas se ele é Deus, ele pode salvar a alma. Mas por que você precisa de salvação? Porque nós nascemos pecadores, separados de Deus, e temos que sermos reconciliados com Deus. E só pode acontecer quando coloca a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já fez isso? Já colocou a sua confiança no Senhor? Abandonando a confiança nas obras, na igreja, no seu batismo, enfim, em tudo, senão o Senhor Jesus Cristo? Hoje é a sua oportunidade. Se já tem Cristo como seu único Salvador, você tem muito serviço para fazer com Ele e por Ele. Se Ele é o Senhor da sua vida, então tem que obedecê-lo, tem que servi-lo como seu soberano Rei. Tenha uma vida santa diante do Deus Santo. Essa é a sua responsabilidade. E a minha também. Ele falou, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo fato de termos Cristo como nosso Salvador. Os que já colocaram a sua fé em Cristo. Mas tem muitos que não têm Cristo. Talvez são religiosos, mas não têm Cristo. Talvez são pessoas relativamente boas, mas não têm Cristo. Eu oro que o Senhor possa realmente esclarecer a necessidade de cada pessoa. Que todos nós possamos servir ao Senhor, sendo santos, porque o Senhor é santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecidos. Amém. Amém. Então, estamos prontos para o próximo estudo. Eu espero que os estudos estão sendo uma grande ajuda. Comunica o fato comigo. E se precisar uma ajuda, também comunica através do Face, do WhatsApp, o e-mail. Me manda a sua pergunta ou um comentário para que eu possa ser uma ajuda para você. Então, até a próxima. Deus te abençoe.